Atman, não dual, nunca experimenta qualquer mudança. Assim como tampouco Budi se encontra jamais dotado de consciência. O homem ignorante, no entanto, acredita que Atman é idêntico a Budi, e assim cai sob a ilusão de considerar-se a si mesmo como se fosse ele quem vê e ele quem conhece. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos fazendo a leitura do livro Atma Bodhi e fazendo comentários. Hoje estamos no 28º vídeo e esse é o Sloka 25. Todo objeto percebido é uma sobreposição de características previamente estabelecidas na memória. Observar um felino implica em sobrepor mentalmente os conceitos de velocidade, força, dentes agudos e grandes, rugido, garras, pele amarela, bigodes, agilidade, perigo e algumas características mais. A mente, ela constrói uma identidade tomando detalhes previamente estabelecidos e juntando-os através de um nome e de uma forma genérica, que contém todas as características. Assim, todo nome e toda forma é sobreposição de incontáveis características. Evidentemente, a sobreposição não é infinita, pois se assim fosse, se contemplaria o objeto e seu complemento. A presença de ahamkara na mente delimita a soma de nomes e de formas, que formam a unidade, que por sua vez possuirá seu particular nome e forma. Toda pessoa passa sua vida construindo unidades cognitivas, tendo como base frações prévias. No entanto, cada fração prévia, por sua vez, é uma unidade cognitiva, com o seu respectivo nome e forma. Desde nossa infância, o nível de complexidade da percepção aumenta, passando de construções mentais simples, que contêm conceitos como abaixo, atrás, mão, olho e outras mais complexas, que levam ao entendimento do amor, energia, morte e muito mais. Finalmente, nossa mente ela possui no formato de memória uma base de dados com eventos cognitivos ricos em detalhes que, naturalmente, resumimos mediante o seu particular nome e forma. Passados os anos, assumimos que a imagem do leão formada na memória possui os atributos que o definem com claridade. Quando posteriormente observamos um filme na selva, notamos a facilidade com a qual reconhecemos a imagem na televisão com a imagem representativa na memória. Então compreendemos que aquilo observado é um leão. Sabemos com certeza que o felino corresponde ao rei da selva. Desta semelhante maneira, passa com tudo que é escutado, tocado, percebido pelo olfato e degustado. Estamos acostumados a assumir que a imagem observada, como é o leão neste caso, possua uma unidade conceitual que vem acompanhada de identidade própria. Atribuímos à sobreposição de eventos um sentido de realidade, tal como a soma de pinturas, cores, moldura, tela, enquadramento e tecido, que denominamos de quadro. Fazemos da sobreposição um conteúdo ao qual atribuímos o seu próprio sentido de realidade, pelo simples fato de ser consciente dele. Conhecer o quadro outorga atributo de existência à percepção. No entanto, equivocadamente a esta existência, incluímos também o atributo de realidade.
Assim, a sobreposição final do quadro ou do leão se apresenta como um evento real. Escutar o rugido do leão, semelhante ao ato de se notar um quadro e experimentar sua existência, implica em dotar de realidade aquilo que atendemos conscientemente. Apresentar que a percepção é real pelo simples fato de ser consciente dela, de escutá-la, tocá-la ou observá-la, é um engano. Finalmente, a compreensão do evento nasce da comparação do objeto com a imagem familiar contida na memória. Esta imagem é uma sobreposição de características semelhante à imagem de que um santo em uma estampa, que é a soma de papel, tinta e devoção. Qualquer criação mental é a soma unificada de atributos. Ser consciente desta soma de atributos implica outorgar um nível de existência ao percebido. Reconhecer a existência de um evento implica em assumir um nível de realidade do objeto conhecido. Mas deve-se entender que esta realidade é apenas a recriação de um quebra-cabeça cujas partes se percebem unidas e existentes. A Atma é a consciência que sustenta a integração da informação a conhecida, aonde opera a presença do eu, tal como o espaço sustenta os volumes e suas cores sem ser modificado por eles. A Atma é consciência, pois é o que outorga realidade e existência à percepção. O que Sankara quer apresentar neste shloka é que no processo de inter-relação consciente, onde o Atma está de base, se produz uma sobreposição de informações que gera sentido de identificação do conhecido com alguém que o conhece. Esta sobreposição é a mais primária, cotidiana, enraizada e determinante no funcionamento da percepção do ser humano, e a mais difícil de evitar. De fato, apenas desaparecerá no salto final ao estado de meditação. Este shloka nos fala da sobreposição. Nós já falamos isso em alguns vídeos, mas agora ele nos mostra que Atma e Buddhi têm naturezas opostas. A mente, ela estabelece na memória as características dos objetos. Já falamos muitas vezes que objetos é tudo aquilo que não é você. Para as características dos objetos, nós damos nomes e formas. Exemplo, o nome, casa. As características da casa. Uma casa tem cozinha, banheiro, quarto. Sabemos que na cozinha tem prato, que é feito de vidro, de plástico. Tem fogão, geladeira. No banheiro tem vaso sanitário, tem chuveiro, tem papel higiênico. No quarto tem a cama, guarda-roupa. O guarda-roupa, a cama é feito de madeira e assim por diante. Essas informações estão gravadas na memória desde a nossa infância. E para cada objeto há um limite de informações. Quando somos conscientes desses objetos, porque buscamos na memória, damos um sentido a eles de existência e realidade. Mas isso tudo é uma sobreposição a Atman, porque a Atman é consciência, é ela que outorga, que dá sentido de realidade e existência à percepção, não a mente, nem Buddhi, nem o Ahamkara. Buddhi, que é o intelecto, que é uma fração de atividade do Antakarana, quando prevalece nesse estado de Ahamkara, que é o sentido do eu individualizado, e esse sentido de eu, meu, é que determina limites na nossa mente, fazendo-nos acreditar que todo objeto existente é real e que há um conhecedor para conhecer os objetos,
como se esses objetos fossem separados dele. E se acreditamos na mente, nesse sentido de eu, ahamkara, se não temos o conhecimento desse engano, dessa sobreposição, passamos a nos desidentificar de Atman, que é o verdadeiro ser, passando a se identificar com o eu, como o fazedor das ações. O nosso ser verdadeiro não é dual. Não há um conhecedor e um conhecido, ou seja, não há ninguém separado do objeto que vai conhecer algo. Quando ocorre a sobreposição, aparece o conhecedor e o conhecido, entre aspas. Ambos mudam o tempo todo à medida que as informações e as experiências vão chegando através dos corpos sutis e físicos. Porém, o nosso ser verdadeiro, Atman, não muda, é imutável. O que ele é hoje sempre foi, sempre será, porque é eterno e infinito. Essa é a nossa natureza, e não o que identificamos após a sobreposição. Agora, é importante entender que quando a consciência é associada ao antakarana, este interrelacionamento dessas partes com a consciência não leva a uma nova identidade, pois são de naturezas opostas. E quando a mente está em estado de ahamkara, ocorre o envolvimento e a identificação errônea, porque a atividade de ahamkara produz sentido de diferenciação, dualidade na cognição. Nós já vimos isso lá no Sloka 17. No final do texto, o autor ele sugere a meditação como forma de fazer desaparecer esse sentido de diferenciação cognitiva da dualidade, porque é na meditação ou o fato de estar consciente do momento presente inibe o sentido de associação com o ahamkara, porque a reação cognitiva passa a se relacionar com o presente. Então é isso por hoje. Esse foi o Sloka 25 e esse foi o vídeo 28. Agradeço a escuta atenta de todos. Bons estudos. Namaskara.